queridos, a paz do Senhor, estamos aqui para mais um momento de oração, estamos aqui para mais um momento que vamos buscar a face de Deus, e isso é um privilégio, Deus nos chamando para estarmos com Ele, assim como Deus fez com Moisés e todo o povo de Israel, na saída do Egito. Deus chamou Moisés, vem para o monte, Moisés, vem ter comunhão comigo. Moisés, se achega a mim, Moisés. Quero conversar com você. E nessa hora, é um momento mais ou menos assim, em que Deus está nos chamando e nós estamos dizendo, eis-nos aqui. Vamos ter comunhão, vamos nos achegar a Deus, vamos subir o monte. Então nessa hora, separe esse tempo para Deus. Vamos buscar ao Senhor, porque eu tenho certeza que Deus tem algo para nós. Amém? Como temos sempre feito, muito obrigado pela sua participação, pelo seu envolvimento. Muito obrigado pela sua fidelidade. Você percebe que muitas vezes eu assisto o vídeo junto com você ali na hora do lançamento. Eu percebo que muitas vezes só vejo as pessoas comentando. Eu quero agradecer, querido, sua participação, seu envolvimento. Você que bota lá no vídeo, glória a Deus, aleluia, bota a imagem das mãozinhas levantadas, você que participa, você que se envolve, graças a Deus pelo seu envolvimento. Tudo isso que nós temos feito é para abençoar você, é para ajudar você na sua caminhada. Então, muito obrigado pelo seu retorno, pela sua ajuda, muito obrigado pelo seu envolvimento e participação. Amém? Vamos orar então, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor tome todo esse momento nas tuas mãos, Pai. Abençoa as nossas vidas, recebendo as nossas orações, como diz a tua palavra, que os teus ouvidos estejam atentos nesse momento, para isso que estamos fazendo, para esse tempo que estamos separando para o Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos, que os teus olhos estejam atentos à nossa vida, às nossas necessidades, que estejam atentos às nossas orações. Senhor, em nome de Jesus, olha por nós nessa hora, nesse dia que temos usado como um encontro marcado de oração com o Senhor. Olha por nós, ouça a nossa vida, ouça nossas orações, e muito mais do que as orações que estão sendo faladas, ouça as orações que estão no nosso coração, Pai, porque às vezes tem situações, circunstâncias que nós não temos coragem, forças ou mesmo sabedoria para expressar com palavras o que estamos passando, mas o Senhor conhece só nos nossos corações, Deus. Então, trabalhe nesse momento, age nessa hora, faz a tua obra de maravilhas em nossas vidas nessa hora, através desse momento de oração, dessa programação. Abençoa o nosso momento de comunhão, Pai. Abençoa os comentários que vamos fazer, que essa palavra possa gerar bênçãos em nós, na vida de cada um que assistir essa mensagem, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos olhar para esse texto que temos estudado, que é o texto do Evangelho de João, capítulo 14, que temos estudado. Encorajo você a assistir as mensagens anteriores, porque nós temos tratado acerca do Espírito Santo, usando esse texto base. Então, encorajo você a assistir as mensagens anteriores também. E vamos ler o texto, e vou falar mais um pouco sobre isso. Versículo 15 do Evangelho de João, capítulo 14, diz assim: se você, Jesus, que está nos seus últimos dias, falando aos discípulos dele, aos 12, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador. Essa palavra consolador no grego é paracletos. Então, a fim de que eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro paracletos, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Amém? Esse texto que eu falei é o texto que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos. Eu até me confundi aqui, falei aos 12, mas na realidade foi aos 11, porque nesse período Judas já havia se retirado para ir buscar a guarda e prender a Cristo. Então,
nós vemos aqui Jesus dando as suas últimas instruções aos discípulos, aqueles que levariam a obra dele à frente. E ele ensinou então os seus discípulos acerca da função do Espírito Santo para continuar aquilo que Jesus havia feito. Porque o texto nos diz que Jesus oraria, pediria ao Pai para que enviasse outro Consolador. Ou seja, Jesus, enquanto estava com os seus discípulos, ele era o Consolador deles. Ele era o Paracleto, ele era aquele que ajudava, ele era aquele que exercia essa função. Mas, como ele seria retirado da terra para se oferecer como sacrifício em nosso lugar, ele não deixou a igreja sozinha. Ele enviou outro Consolador que executaria a mesma função que ele. Então, nessa hora, meu irmão, minha irmã, nós temos um Consolador, nós temos alguém que executa a mesma função que o Senhor Jesus executou em favor dos seus discípulos. E dentre essas funções que Jesus executou, dentre as funções que o Espírito Santo faz por nós, dentre as possíveis traduções da palavra grega paracletos, que foi usada aqui, uma das traduções é a palavra advogado. Tem até algumas versões que utilizam a palavra advogado nesse texto, e em outros trechos da Bíblia, para falar acerca do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele é um advogado. Ele é alguém que nos defende. Essa é uma das funções do Espírito Santo. Eu achei interessante, fui buscar no dicionário, olha só o que diz. Advogado, essa palavra, é um termo jurídico, mas com significado mais amplo que advogado de defesa. Referia-se a qualquer pessoa que ajudasse a quem estivesse tendo dificuldades com a lei ou em um processo legal. Então a função do advogado, no caso aqui, é um advogado de defesa. A função do advogado, no sentido aqui do texto do grego, era alguém que ajudava uma outra pessoa que tinha problemas com a lei, que tinha problemas com a legislação da época. E nós, no Evangelho, sabemos que existe uma lei. Nós, no Evangelho, sabemos que existe uma legislação espiritual que é a lei de Deus. E é interessante nós observarmos que existe um mau entendimento com relação à lei. Muitos acham que, por Jesus ter vindo, a lei acabou. Não se precisa mais observar a lei, não se precisa mais utilizar a lei acabou, não presta mais para nada. Mas se nós olharmos a Bíblia, o Senhor Jesus diz que ele não veio revogar a lei, ele veio para cumprir. Ele mesmo diz que nenhuma parte da lei seria revogada, tudo se cumpriria. Então eu preciso ter um entendimento da obra que Cristo veio fazer com relação à minha vida, à sua vida, e entender qual é o papel da lei nesse processo. A lei não foi abolida. O que Cristo fez foi estabelecer um novo modo de utilizar a lei. A lei hoje ela é usada para revelar o caráter de Deus. Então, quando eu quero saber o que é certo e o que é errado diante de Deus, eu vou e busco a lei de Deus. Você entende isso? Então a lei não foi abolida, esquecida, vamos abandonar a lei e vamos viver de qualquer jeito. Não. Eu continuo usando a lei para ver o que é certo, ver o que é errado. Eu continuo usando a lei para conhecer o caráter de Deus e aprender dele. Então, na humanidade, quando a Bíblia nos diz que um dia o Senhor Jesus julgará toda a terra, todo ser humano que passou pela terra, desde Adão e Eva, que foram os primeiros seres humanos, até os últimos, todos comparecerão diante de Jesus. Quando isso acontecer,
qual o critério que Cristo vai usar para julgar a humanidade? A lei. Então, para aqueles que não receberam a Cristo como Senhor e Salvador e se apossaram da bênção de Cristo ter vivido a lei por nós, eu não consegui viver a lei, mas Cristo viveu. Então, me aposto da bênção que Ele conquistou por mim, ter cumprido a lei por mim. Então, eu, através de Cristo, cumpri a lei. Serei absolvido. Aqueles que não reconheceram a Cristo como Salvador no Novo Testamento, aqueles que não tiveram a fé em Cristo, que viria no Antigo Testamento, todos esses serão julgados pela lei de Deus. Todos esses serão julgados. Jesus usará a lei como um instrumento imparcial de julgamento de toda a humanidade. Então, quando a gente olha para a lei continua existindo. Quando a gente olha para a lei de Deus, a lei que está na palavra de Deus, ela não foi jogada fora, ela ainda tem uma função, ela ainda tem um objetivo. E o texto vai nos dizer que a função do Espírito Santo como um advogado é ser um advogado de defesa. A função do Espírito Santo como advogado é nos ajudar com relação à lei. Então hoje eu preciso da ajuda do Espírito Santo para lidar com a questão da lei de Deus. E existem algumas situações que eu posso tratar aqui, muitas outras, mas nós precisamos, em primeiro lugar, entender essa questão de que a lei ela continua existindo. É através da lei que eu sei que o pecado é pecado. É através da lei que eu sei que uma conduta minha ela é certa ou errada. Então a primeira função do Espírito Santo como advogado é me ensinar a usar a lei. É me ensinar a entender a lei. É me ensinar e mostrar que a lei continua valendo, mesmo para nós que estamos no Novo Testamento. A lei continua valendo como instrumento da revelação da vontade de Deus, do caráter de Deus. É na lei que eu aprendi que não deveria matar, por exemplo. Então perceba que Jesus repetiu esse mandamento, os apóstolos repetiram esse mandamento que está na lei. Então perceba que a lei continua sendo um instrumento da revelação de Deus. A lei continua sendo um instrumento da revelação da santidade de Deus. Então a primeira coisa que o Espírito Santo nos ajuda nas questões legais é entender essa questão da lei, que ela continua funcionando, ela continua agindo, ela continua tendo uma utilidade. Uma segunda coisa que o Espírito Santo quer nos ajudar, e para isso ele foi enviado como um advogado, alguém que nos ajuda com as questões legais, primeiro é compreender qual a função da lei para nós hoje no Novo Testamento. Mas uma segunda coisa importantíssima que a gente não pode esquecer é que o Antigo Testamento foi prova de que o ser humano não conseguiria cumprir a lei por si só. Então Jesus veio, cumpriu a lei por nós, amém? Morreu em nosso lugar, pagando o nosso pecado. Então fomos perdoados porque Cristo cumpriu a lei, não porque nós cumprimos, mas porque Cristo cumpriu a lei. Cristo foi, o texto que nós lemos aqui, ele foi, morreu em nosso lugar, foi elevado ao céu, chegou lá e falou com o Pai: Pai, envia o Espírito Santo. E hoje o Espírito Santo está sobre todo aquele que tem a Cristo como seu Senhor e Salvador, para nos ajudar a viver a palavra de Deus, para nos ajudar a viver conforme o caráter de Deus que é revelado na lei. Então hoje, além do Espírito Santo trazer esse entendimento de que a lei é a revelação do caráter de Deus, então ela ainda tem uma função hoje, mesmo para nós que somos do Novo, estamos no Novo Testamento, mas ele também veio como advogado nos ajudando a cumprir a lei, a lidar com todas as questões que envolvem a lei, porque o ser humano por si só não conseguiu cumprir, mas nós hoje, pela fé em Cristo,
Nós hoje, pela manifestação do poder de Deus, através do Espírito Santo nas nossas vidas, nós hoje, pelo poder da palavra de Deus, nós hoje estamos sendo transformados, como a Bíblia diz, de glória em glória, na imagem do Espírito, na imagem do Senhor. Nós estamos sendo transformados hoje de glória em glória, para atingirmos a estatura do varão, da varoa perfeitos. Então, o Espírito Santo tem tanto esse trabalho de nos mostrar a função da lei, de nos convencer dos nossos pecados com relação à lei de Deus, quanto ele tem esse trabalho também de nos capacitar a viver a lei, nos capacitar a manifestar o caráter de Deus em nós. Porque quando a gente fala viver a lei, parece algo robótico, opressor, quase, né? Mas quando a gente diz, eu não fui chamado para cumprir a lei, eu não fui chamado para obedecer a lei, não. Eu e você, como cristãos, como filhos de Deus, fomos chamados para manifestar o caráter de Deus. Olha como é que soa diferente. Nós fomos chamados para manifestar o caráter de Jesus nessa terra. E onde é revelado o caráter de Jesus? Na lei dele, na lei de Deus. Então o Espírito Santo ele tem esse trabalho conosco, tanto de nos explicar a função da lei, quanto de nos ajudar a cumprir a lei. E quando nós descumprimos a lei, existe uma outra função, que é de nos convencer que nós descumprimos a lei e precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Quando nós não manifestamos o caráter de Deus, que é algo que nós temos estudado até na nossa denominação como um todo, a Igreja Nova Vida do Brasil, tem estudado o fruto do Espírito na sua escola bíblica. Então, nós temos estudado aqui em nossa igreja também. Quando nós não manifestamos, quando nós não transparecemos o caráter de Deus, precisamos nos arrepender e voltar ao nosso caminho, e voltar ao caminho de Deus. E essa é uma função do Espírito Santo também, mostrar para nós a função da lei, nos ajudar a cumprir a lei. E quando a gente não cumpre, é função dele nos convencer dos nossos pecados e nos trazer de volta para o caminho que Deus tem para nós. Então nessa tarde, nessa noite, nessa hora que essa mensagem, não sei que hora essa mensagem está chegando a você, eu quero dizer que você tem um advogado de defesa, você tem alguém que defende as suas causas, você tem alguém que luta por você, você tem alguém que te defende quando você peca e você pensa, para mim tudo acabou. O Espírito Santo é teu advogado dizendo, não acabou ainda não. Olha para a cruz, olha para Jesus, ainda tem saída, ainda tem perdão, ainda tem solução, ainda tem milagre. Diga amém. Ele está aqui para nos ensinar, querido, acerca da lei. Ele está aqui para nos ensinar e nos ajudar a cumprir a lei, a manifestar o caráter de Deus. E quando a gente não consegue, ele está aqui para nos encorajar, que é uma das mensagens que já falamos. Prossegue, não desiste, levanta. Hoje você não consegue, mas continua. Amanhã você vai conseguir. Nós vamos conseguir, nós vamos crescendo, vamos amadurecendo, vamos aprendendo, vamos nos santificando. Porque a Bíblia diz, o processo da santificação, ele não é um processo, a palavra já diz, ele não é um estágio determinado, ele é um processo. Hoje eu sou mais santo do que fui ontem, e sou menos santo do que serei amanhã. Amanhã vou ser mais santo, depois da manhã mais santo. Então a santificação é um processo que está sempre em operação na vida do cristão. Então hoje, talvez você não esteja tão santo quanto você gostaria de estar, mas lembre-se, você tem um advogado de defesa que te ajuda a lidar com o pecado. Lembre-se, você pode não estar tão santo quanto você gostaria hoje, mas você está no processo. Você não é perfeito, eu não sou perfeito, aprenda a lidar com isso, aceite isso. Nós não somos perfeitos, nós ainda falhamos, nós ainda pecamos, mas aceite isso e continue no processo, continue caminhando, continue se arrependendo, continue confessando seus pecados a Deus, continue se arrependendo.
Continue sua caminhada, não desista da fé, não desista da igreja, continue, porque o seu lugar é aqui. Então a Bíblia, o Espírito Santo, como uma função de um advogado, como uma função daquele que nos ajuda a lidar com a lei, ele nos ajuda a entender que tem a lei, mas ele aplica a graça também. Então, meu irmão, hoje a lei diz, não morre, aquele que pecar, esse morrerá. Mas a graça diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu vim para perdoar os pecados. Eu vim para dar vida. Eu vim para restaurar. A Bíblia vai nos mostrar, aquele que pecou está afastado da comunhão, não pode adorar, não pode participar do culto. Mas a graça diz, eu vim para reconciliar o ser humano com Deus. Jesus veio para reconciliar o ser humano com Deus. Então, através de Cristo, não preciso ficar separado de Deus, eu posso adorar. Através de Cristo, eu não preciso fugir de Deus, mas eu posso correr no encontro dele. E é isso que eu aprendo com o Espírito Santo, como meu advogado, como meu defensor, como aquele que me ajuda a lidar com a lei. A lei não é para me afastar de Deus. A lei é para eu conhecer um pouco mais a Deus e me aproximar dele através da graça de Jesus. Se não existisse a lei, talvez alguns de nós poderia se achar muito bom, perfeitos, bons cidadãos, pessoas que merecem o céu. Mas quando a gente olha para a lei, a revelação do caráter de Deus, a gente vê que Deus igualou a todos nós e podemos ver que Ele é perfeito e nós somos cheios de falhas e precisamos de um Salvador, precisamos de Jesus, precisamos de alguém que nos ajude. Nessa hora eu quero falar com você que de repente fica aterrorizado quando lê a lei de Deus, mas eu quero dizer para você, Jesus veio para cumprir a lei. A lei pode mostrar o quão pecador você é e não conseguirá se salvar, mas Jesus veio para dizer que Ele tem perdão para os nossos pecados e Ele, por ter cumprido a lei, pode salvar a você, salva a mim e salva a toda a humanidade que confiar nele. Então nessa hora eu falo com você que quer confiar em Cristo, entendendo que você não consegue cumprir a lei, mas Ele consegue. Entendendo que você não pode ser salvo pelas suas próprias forças, pela sua capacidade, mas se você confiar em Jesus, Ele pode te salvar. Como disse um grande pregador, ele dizia, para um grande pecador como eu, talvez você se sinta um grande pecador, o maior dos pecadores. Esse pregador ele dizia, para um grande pecador como eu, só um grande salvador como Jesus. Se você se sente um grande pecador, eu quero dizer, Jesus é um grande salvador, um grande perdoador de pecados e Ele pode salvar a sua vida. Então você que está me assistindo, quer entregar a sua vida a Jesus, você que está nos assistindo e quer se reconciliar com Cristo, se afastou da igreja e quer voltar para a igreja, essa é a sua hora de reconciliação, essa é a sua hora de perdão de pecados, e essa é a sua hora de milagre. Faça essa oração, diga, eu entrego minha vida ao Senhor Jesus nessa hora. Tomo posse da salvação, tomo posse da bênção, tomo posse do milagre que Deus tem para mim, porque eu reconheço a Jesus Cristo e o recebo como meu único e suficiente Salvador. Pai, perdoa os meus pecados, lava-me no sangue de Jesus, me faz uma nova criatura na Tua presença, me enche do Teu Santo Espírito e me abençoa a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido? Vamos continuar orando. Eu quero aplicar essa palavra nos nossos corações. Senhor, te agradeço pela presença do Espírito Santo como um advogado em nossas vidas, que nos ajuda com as questões legais. Muito obrigado. Muito obrigado pela Tua presença, muito obrigado pelo Teu cuidado. Muito obrigado, Deus querido, por esse trabalho do Senhor, de ensino, de convencimento do pecado, e principalmente, Senhor, muito obrigado pelo poder que o Senhor age e executa em nossas vidas para cumprir a lei, Senhor. A lei do Senhor, para que nós possamos cada dia manifestar o Teu caráter, o caráter de Cristo nas nossas vidas. Que assim seja, Senhor. Que o Senhor dê poder à igreja de Nova Vida do Catete, a começar dos seus pastores,
diáconos, os obreiros, auxiliares, os membros dessa igreja, que todos nós sejamos fortalecidos no Senhor, que todos nós possamos receber poder do Teu Santo Espírito para que possamos manifestar o Teu caráter, que as pessoas, ao conhecerem os membros dessa igreja, possam dizer: ali vai um cristão de fato, porque vejo Cristo na vida deles, não só por causa de uma vestimenta, uma roupa, mas porque vem Cristo em nós. Que assim seja na igreja do Catete, Pai, que cada vez mais Cristo possa ser visto nas nossas vidas, que cada vez mais o Senhor tenha total liberdade para agir e se manifestar em nós, através de nós, em nossos cultos. Move-te com liberdade, ó Espírito Santo de Deus, aviva a Tua obra em nós, aviva Jesus em nossas vidas, aviva o amor de Jesus em nós, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, ó Espírito Santo, nós clamamos ao Senhor, faz a Tua obra de maravilhas, para que cada vez mais possamos estar semelhantes ao Senhor Jesus e assim agradando a Deus. Abençoa a igreja, abençoa os membros, abençoa, Pai querido, os dizimistas, abençoa os ofertantes, abençoa o pastor Ezequiel lá no Peru também, que no nome de Jesus o Teu Santo Espírito esteja agindo, abençoando, trabalhando, fazendo milagres lá na igreja do Peru também, em nome de Jesus, que lá também Cristo possa ser visto na vida de cada um deles e o Teu nome seja glorificado. Assim nós oramos, Pai, no nome do Senhor Jesus, entregando tudo nas Tuas mãos, entregando aqueles que confessaram a Cristo nessa hora, entregando aqueles que se reconciliaram, que a Tua bênção seja sobre todos nós, que a Tua bênção alcance nossas famílias, que a Tua bênção alcance tudo aquilo que diz respeito a nós. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido, amém, minha querida, que essa palavra tenha abençoado a sua vida. Você tem um advogado, você tem alguém que te defende, você tem alguém que cuida de você. Amém? Só lembrando, nossos cultos semanais continuam, domingos, às 10 horas da manhã e às 19 horas da noite, a palavra de Deus sendo pregada para você. Terças-feiras, às 15 horas, nosso culto da tarde. Vale lembrar que é um culto à tarde, ele termina, está durante o dia ainda, então você que tem alguma dificuldade de andar à noite, alguma restrição, não sei, você pode estar junto conosco às 15 horas, uma palavra de Deus sendo pregada para você, um culto abençoado, pessoas estarão aqui para ministrar sobre a sua vida, te abençoar, orar por você. Você pode estar junto conosco. Às quartas-feiras, às 19h30, culto de palavra e oração. Você pode estar junto conosco presencialmente também. Um culto em que a palavra de Deus é pregada, louvores abençoados, orações. E você pode estar junto conosco também às 19h30. Sempre uma palavra de Deus para você. E às sextas-feiras, pela manhã, nossa reunião de oração, de consagração às 7h30 da manhã, você pode estar junto conosco. Amém, meu querido? Amém, minha querida? Fica aqui a nossa gratidão, fica aqui o nosso abraço. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, que Deus abençoe rica e abundantemente. Amém.